Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Urgente, informação urgente em primeira mão aqui no canal Flamília da Nação. José Boto e Felipe Luiz se reúnem e Flamengo decide fazer proposta de 22 milhões de euros por Vitor Roque ao Barcelona. Jogador está emprestado ao Betis. Operação é bastante complexa porque envolve o empréstimo de um jogador para um outro clube, teria que se desvincular, quer dizer, mas a proposta está na mesa. A reunião que houve entre o dirigente e o treinador foi para discutir o elenco, mas principalmente dizer que a prioridade hoje é a contratação de um atacante e Vitor Roque é um nome que a diretoria e o treinador gostaria de ter. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Você não pode deixar de dar o like. Aqui, ó. Aqui. Opa! Aqui! Ih, rapaz, tá ruim, hein? Aqui. Mete o dedo no like, comente e compartilhe. Além de tudo, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Galera, nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone, vai lá em Portugal, vai lá descobrir. Galera, José Boto e o treinador Felipe Luiz reuniram-se hoje e a gente mostra aqui para vocês. Na realidade, o próprio José Boto postou o primeiro encontro de José Boto e Felipe Luiz. O encontro aconteceu em Portugal e José Boto colocou work in progress, quer dizer, trabalho... progresso no trabalho, né? Podemos dizer assim, a tradução do inglês para o português. José Boto, entre outras coisas, com o Felipe Luiz, deixou muito claro que partiu dele, claro que numa decisão em conjunto, mas ele determinou a não permanência de Davi Luiz. O Flamengo tem a ideia de rejuvenescer o elenco, entender que finais de ciclos, né, eles acontecem, como aconteceu com o Gabigol, agora com o Everton Ribeiro, agora com o Felipe Luiz. Perdão, com o Davi Luiz. Já tinha acontecido com o Felipe Luiz também, né? Claro que em relação ao Davi Luiz, principalmente o torcedor off-Rio, cara, perde muito. Muito. Eu que viajei esse ano algumas vezes atrás do Flamengo, via que o Davi Luiz, ele era o único jogador que em todos os jogos, todos os lugares, em todas as cidades, parava e ia cumprimentar torcedor a torcedor. A gente tinha também o Gerson, que muitas vezes fazia, o Bruno Henrique chegou a fazer, mas o Davi Luiz era em todos os jogos. Então ele representou o Flamengo em todos os sentidos. Representou dentro de campo, quando ele chegou no momento que o Flamengo precisava de um zagueiro, e ele chegou para ser aquele capitão sem faixa, onde ele não era o capitão efetivamente, mas demonstrava uma liderança em que levou o Flamengo ao título da Libertadores, duas Copas do Brasil e também o título carioca. Tenho muito orgulho em dizer que o Felipe Luiz foi uma pessoa que nós nos aproximamos bastante, um dos responsáveis pelo grande crescimento no canal Flamília da Nação, os mais antigos vão lembrar disso. Bancamos a contratação do Davi Luiz durante todo o processo, fomos chamados de mentirosos pelo Mauro César Pereira,
pessoas grandes nas mídias tradicionais dizendo que o Davi Luiz estava indo para o Benfica e nós dizíamos que não era verdade, que o Davi Luiz não tinha fechado com o Jorge Jesus, na época treinador do Benfica, e que o Davi Luiz viria jogar no Flamengo e por decisão própria. Enfim, foi uma luta, noite sem dormir, pressão total, porque eu cheguei a desconfiar de mim mesmo e de pessoas que me passavam as informações. Eu falava, cara, como pode? Tanta gente falando o contrário e só eu cravando as informações, mas a gente estava na fonte. Estava em pessoas muito próximas ao jogador. E aí a coisa aconteceu, graças a Deus, e ele teve uma grande performance e escreveu história no Flamengo, dentro e fora de campo, porque ele foi exemplo também fora de campo para os jogadores mais jovens performarem, assim como Wesley, Rodinei, dentre outros, que todos comentam a importância fora de campo do Felipe Luiz. Até o Michael, né, que passou por um problema gravíssimo de depressão, e o Davi Luiz foi um dos responsáveis para o pior não ter acontecido naquele momento. Obrigado, Davi Luiz, obrigado por tudo que você fez pelo Flamengo. Agora, claro, a gente passa por um processo de reformulação natural. Gente, o mundo corporativo, né, isso faz parte. Se a gente quer cada vez mais a profissionalização no departamento de futebol do Flamengo e no clube de um modo geral, isso tem que acontecer. A gente tem que saber. A despedida ela é doída, ela é sofrida, mas ela é necessária. O Flamengo precisa rejuvenescer o elenco. E digo mais, não é só rejuvenescer na idade. Quando a gente fala rejuvenescer, parece que é só na idade, mas eu estava conversando com meu filho ainda há pouco, o Flamengo precisa encontrar um equilíbrio maior entre vigor físico, jogadores mais fortes no aspecto físico. E por isso o Flamengo encontrou o nome do Vitor Roque, um garoto de 19 anos com muita força física para ser o centroavante do Flamengo, e nós vamos falar sobre isso. Mas não é só no Vitor Roque, é no meio-campo também. Quando a gente fala um nome que o Flamengo pretende trazer para o meio-campo, muita gente diz: ah, mas para quê? Tem o Dela Cruz, tem o Arrascaeta, tem o Gerson, tem Pulgar, tem mais não sei quem, tem Alcaraz. Gente, entendam uma coisa. Será que vocês não perceberam ainda que Dela Cruz, por exemplo, Arrascaeta, são jogadores que são craques, isso é indiscutível, mas são frágeis fisicamente. Isso é um fato. Isso são comprovados por números. Para que funciona o departamento de scout? Para poder observar exatamente esses dados. E não é uma, duas, 3 temporadas. São vários anos de carreira assim. Não conseguem manter um nível de intensidade durante os 90 minutos em várias partidas seguidas. O Flamengo precisa melhorar esse equilíbrio. Encontrar esse melhor equilíbrio, trazendo jogadores que melhorem o condicionamento, que você não perca na qualidade técnica, mas que melhore o condicionamento, né, que tenha mais vigor físico, principalmente no meio-campo. É a minha opinião, acredito que seja a opinião também da nova comissão técnica do Flamengo, do Zé Boto, porque isso é muito notório, principalmente para quem vai ao estádio, assiste aos jogos do Flamengo do estádio, porque no estádio você consegue observar como um todo, a partida como um todo, o que está acontecendo não só aonde está a bola, mas a movimentação, a mobilidade, a maneira como os jogadores cumprem as suas tarefas, né? O espaço, marcam, jogam sem a bola. Me lembro de uma frase do Jorge Jesus, quando ele chegou ao Flamengo, dizendo que o futebol brasileiro, os jogadores eram fantásticos, só que eles precisavam aprender a jogar sem a bola. E isso ficou marcado, e o futebol brasileiro mudou. Mudou por causa dele, porque todos começaram a copiar o modelo dele. Começaram a aparecer treinadores estrangeiros e que trabalhavam em cima desse modelo do Jorge Jesus. Mas eu quero falar sobre o principal tema da live, do vídeo,
de agora, que é o interesse do Flamengo no jogador Vitor Roque. Colocando aqui na tela para vocês poderem ver. Gente, Vitor Roque é um jogador que pertence ao Barcelona. Ele está emprestado ao Betis até junho de 2025, por isso é uma operação que não é simples. No entanto, o Flamengo tomou uma decisão. O Flamengo irá fazer uma proposta oficial ao Barcelona de 22 milhões de euros pelo Vitor Roque. Jogador muito jovem, 19 anos, centroavante, muita força física, qualidade técnica. O jogador vem performando muito bem na La Liga, jogando pelo Betis, 15 jogos, 4 gols e 1 assistência. Agora, o Flamengo tomou essa decisão de fazer a proposta. Muito bem, o Flamengo tem algum... Aí vamos falar sobre os problemas. Um deles, Palmeiras, Clube de São Paulo, aqui do Brasil, um clube rival do Flamengo que também quer o jogador, tem uma proposta inferior de 20 milhões de euros, mas chegou primeiro. Então, tem o Palmeiras na jogada. Outro problema, o Betis tem o empréstimo do jogador com o passe fixado. Então, se o Betis quiser exercer o direito de compra, o Betis vai poder exercer. No entanto, segundo a gente apurou, o Betis estouraria o seu orçamento e quebraria o fair play financeiro se exercesse o direito de compra do Vitor Roque. Quer dizer, não tem como eles contratarem. Só que o jogador fica lá até o meio do ano. O Flamengo, além dos 22 milhões de euros que o Flamengo oferece ao Barcelona, teria que negociar também com o Betis, para o Betis liberar o Vitor Roque para ele vir jogar no futebol brasileiro, jogar no Flamengo antes do término do contrato. Será que o Betis vai liberar? É um caso muito semelhante com o que aconteceu com o Matias Vinha, que o Flamengo negociou com a Roma, mas tinha que negociar também com o Sassuolo, se eu não me engano, clube ao qual ele estava emprestado. E aí vem a pior parte dessa transação, que é a parte que eu acabei de apurar, estava com a thumb pronta, com o vídeo todo pronto para entrar aqui, e meu telefone tocou. Uma pessoa que nós temos total confiança e que nos garantiu o seguinte: o Vitor Roque e seus representantes não querem um retorno para o Brasil nesse momento. Entendem que está fazendo um bom trabalho no Real Betis e que o Barcelona pode olhá-lo de uma maneira diferente, diante da boa performance, e chamá-lo de volta. Até porque há uma queda de rendimento brutal do Lewandowski. Então, teria que haver um convencimento muito bom do José Boto, do próprio Felipe Luiz, que está lá, né? Ele está em Portugal nesse momento reunido com o José Boto, mas ele fica na Espanha o tempo inteiro. A esposa dele é espanhola, está na Espanha nesse momento. Ele foi até Portugal apenas para encontrar o José Boto. Teria que haver um trabalho de convencimento muito grande, apresentar um projeto para o jogador para que ele possa aceitar a proposta, né, do Flamengo, salarial, porque não é uma proposta salarial, não é só dinheiro, é proposta de vida. É o desejo do jogador de jogar num clube como o Barcelona, de jogar num clube de ponta do futebol mundial e talvez ter que abrir mão de tudo isso para poder voltar ao Brasil e jogar no futebol brasileiro. Será que ele está disposto a isso? Meu amigo, o Flamengo tem que tentar. Tem que tentar. Se o Flamengo vai fazer uma proposta de 22 milhões de euros, alguma sinalização positiva deve ter. Embora, repito a vocês, acabei de receber aqui no meu telefone uma ligação de uma pessoa importante no meio do futebol e que eu já vinha tentando fazer contato com ela antes, né, da notícia, antes de eu dar a notícia do Vitor Roque, que eu ia dar a notícia do Vitor Roque, do interesse do Flamengo, da proposta que o Flamengo faria, e essa pessoa falou: olha, o Flamengo tem realmente o interesse, deve efetivar a proposta nos próximos dias, mas só que o jogador não quer sair de lá. O jogador prefere permanecer na Europa, ele e seus representantes. O Flamengo vai ter que ter
um trabalho de convencimento muito grande para poder conseguir trazer esse jogador para cá. Eu queria saber de você que está aí do outro lado. Vitor Roque seria a melhor opção para substituir o Gabigol? Ou você acha que o Flamengo tem que ir atrás de outros jogadores? Já foi cogitado Cúcio Hernandes, já foi cogitado o Firmino, pelo amor de Deus, Firmino não, né, cara? Firmino é brincadeira, né? Já foi cogitado o Richarlison, que embora seja um jogador que eu não gosto dele pessoalmente, mas como jogador de futebol é um bom jogador. E agora o Vitor Roque voltando e agora com uma possibilidade de proposta real. O Flamengo vai fazer uma proposta oficial ao Barcelona pelo Vitor Roque. Quero saber a sua opinião. Mais tarde, na nossa live, iremos debater sobre esse e outros assuntos aqui no nosso canal Família da Nação. Não esqueça de deixar o seu like e, claro, nos ajudar nessa campanha nossa para chegarmos a 150 mil. Estamos com 149, cara. Falta pouquinho até o final do ano. Dá esse apoio, ajuda a gente. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.